Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a vitória do Botafogo, uma vitória histórica, uma vitória aí que marcou muito aí esse Mundial de Clubes que muita gente não esperava, inclusive aqui no Brasil a gente viu muitos memes, muitas brincadeiras envolvendo esse confronto, né? Ninguém esperava que o Botafogo pudesse surpreender e vencer, né, o todo-poderoso PSG, que a gente viu lá na Champions fazer uma campanha incrível, um time muito bom, dirigido lá pelo Luiz Henrique, que massacrou os adversários, né, na final da Champions, aplicou uma goleada de 5-0 sobre a Inter de Milão, e antes de jogar contra o Botafogo pelo próprio Mundial de Clubes, venceu também o Atlético de Madrid. Então, assim, é um time sensacional. O Botafogo conseguiu essa grande vitória. Vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje, mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, Botafogo jogando no estádio Rose Bowl, aquele mesmo estádio que o Brasil foi campeão lá em 94, estádio lá em Los Angeles, né, em Pasadena, perto lá de Los Angeles, e conseguiu essa grande vitória, né? Esse jogo aí que com certeza vai ficar marcado aí na memória do torcedor do Botafogo. Eu tentei aqui pegar alguns dados, alguns dados dos confrontos que a gente teve entre brasileiros e europeus, né? O Botafogo conseguiu quebrar esse tabu, né? Desde 2012, né? A última vitória de clubes sul-americanos, né, sobre os clubes europeus no Mundial de Clubes da FIFA foi a vitória do Corinthians sobre o Chelsea lá em 2012, e desde então esse confronto a gente tem visto os europeus se darem melhor aí nessa competição. E, inclusive, tem se discutido muito isso, né? Inclusive no último ano, que foi no ano passado, onde até o Botafogo também disputou, foi eliminado pelo Pachuca. Naquele Mundial ali, parece que os europeus já vão entrar já na fase final, né? Já entram na fase final e não tem que fazer ali um jogo contra um adversário asiático ou africano ali, né? Então eles já conseguem ir para a final, porque a gente tinha visto uma disparidade muito grande. No entanto, com esse Mundial de Clubes, o que tem se revelado aí, o que tem se exposto é que essa distância ela é grande, evidente. Os campeonatos lá europeus eles são muito mais organizados que os campeonatos sul-americanos, envolve muito mais grana, muito mais dinheiro. Então, são super times, né? Você pega lá um PSG, você pega um Real Madrid, um Manchester City, o próprio Liverpool também, Barcelona, né? São praticamente seleções ali, você tem jogadores de várias nacionalidades, jogadores muito bons, o próprio Manchester City também, né? Tá nesse patamar aí acima dos outros, mas quando a gente traz para o lado do futebol, né, a gente vê que é possível equilibrar as coisas e que a distância ela não é tão grande assim quanto se pinta lá pelos europeus, né? Esse Mundial tem colocado muito isso em xeque. Bom, vamos lá, eu coloquei aqui desses confrontos entre campeões de Libertadores e campeões de Champions League, para a gente ver aí quando foram as vitórias dos brasileiros. O Santos ganhou em 62, 63, né, contra o Benfica e contra o Milan. O Flamengo ganhou em 81 contra o Liverpool. O Grêmio ganhou em 83, se eu não me engano, contra o Hamburgo. O São Paulo ganhou 92, 93. Em 2005, o São Paulo ganhou novamente. O Internacional ganhou em 2006 e o Corinthians ganhou em 2012. E agora o Botafogo ganhou em 2025 contra o PSG. Então, se fosse aquele torneio antigo que chamava Intercontinental, né, o campeão da Libertadores contra o campeão da Champions, a gente teria aí o Botafogo teoricamente campeão. E aí tem vários poréns, né, várias pessoas comentando. Aqui no Brasil se comenta muito a questão dos europeus já estarem de férias, não estar levando tão a sério este campeonato, nessa Copa do Mundo aí de clubes. Mas, assim, se a gente for colocar nessa mesma balança, quando os brasileiros também vão jogar lá aquele Mundial do final do ano,
o Brasil já está, os times brasileiros já estão esgotados, porque chegam lá realmente depois de uma sequência muito grande de jogos, né, lá no mês de dezembro, sendo que o calendário aqui começa em janeiro, então são praticamente aí 12 meses de jogos, né, e você tem muito mais jogos aqui na Sul-América, né, pelo menos no Brasil, né, do que tem na Europa. Então, se a gente for levar em consideração isso, né, tem que pesar esse lado também para os brasileiros. Pois bem, vamos comentar um pouquinho sobre o jogo. O PSG, como se esperava, já começou impondo o seu jogo, com posse de bola, mas o Botafogo conseguiu ali armar uma estratégia muito boa, colocou o time ali jogando num 4-5-1, então tinha muita gente no meio campo que, de certa forma, atrapalhava ali a movimentação do PSG. A gente teve o Vitinha, que era um cara muito presente, é impressionante como ele joga, você vê ele recebendo a bola lá na defesa, lá na intermediária ele jogando, mas teve uma característica no jogo de ontem que me chamou a atenção, do Vitinha não tá muito presente dentro da área, né? Ele não tá, não porque ele não queria, né? Eu acredito que o Botafogo conseguiu colocar uma estratégia ali que impedia ele de jogar ali com facilidade, né, de pisar dentro da área, né? Então a gente vê ele muito na intermediária. E ali o Botafogo sofria um pouco pelas laterais, né? O PSG atacava muito ali pelas laterais, né? O Kvaratskhelia, né, que é o georgiano ali, sempre muitas jogadas perigosas ali pela lateral esquerda ali, né, pela ponta esquerda ali, foi o que levou mais perigo ali. Teve alguns lances ali que foi algumas faltas ali, né, bem da entrada da área ali, que foram perigosas ali para o PSG, mas se a gente for pensar em grandes chances, né, o PSG praticamente não criou grandes chances, né, o Botafogo defensivamente jogou muito bem. E na hora de sair jogando o Botafogo, né, eu acho que nisso o Botafogo talvez pecou muito, ele não conseguia sair jogando, né, a bola ficava ali um pouco, saía mais no chutão, a bola batia lá na defesa do PSG e voltava. Então ficou muito nisso, o Botafogo tentando achar uma bola no contra-ataque, e essa bola veio com 35 minutos ali do primeiro tempo, num lançamento para o Igor Jesus, né, que foi muito feliz ali, né, dividindo com o zagueiro, conseguindo ganhar em velocidade e bater no gol ali, né, a bola desviou e conseguiu ali vencer o Donnarumma, né, tipo, ele estava no contrapé, né, não deu para ele chegar na bola. Então foi um lance do jogo, um lance decisivo, que o Botafogo foi feliz, fez o que tinha que fazer, fez 1-0 e conseguiu se defender muito bem. Méritos totais para o Botafogo. Foi um jogo típico ali de final realmente de mundiais, lembrou muito como, por exemplo, aquele jogo que a gente teve contra o Internacional e o Barcelona, né? O Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, que era um grande time, e aí nenhuma bola lá no segundo tempo, né? O Gabiru conseguiu fazer aquele gol que deu o título para o Internacional. E esse jogo foi um jogo onde o Botafogo conseguiu acertar ali uma bola e conseguiu se defender muito bem. E como eu disse, eu acho que talvez o Botafogo poderia ter posto mais a bola no chão, ter jogado mais, mas realmente era difícil. E se a gente for pensar, mas o Botafogo só se defendeu. Muitos times, muitas equipes, né, tentaram jogar dessa forma com o PSG e levaram, né, tomaram de 2, de 3, de 5, né? Então não é fácil realmente jogar contra o PSG. Então jogou como teve que jogar ali o Botafogo para garantir essa vitória. Bom, falando aqui do segundo tempo, o PSG ainda tentou muito lá, né? Fez 4 substituições o Luiz Henrique, mas foi muito efetivo, né, defensivamente o Botafogo, realmente não conseguiu lhe penetrar, e esse resultado garantiu o Botafogo aí na liderança do grupo, né, já tem 6 pontos, e aí vai decidir contra o Atlético de Madrid, né, se conseguir uma vitória, um empate, já se classifica em primeiro lugar. E esse grupo vai enfrentar aí o grupo do Palmeiras, né, então provavelmente Palmeiras ou Inter Miami, né? Então tá pintando aí o Palmeiras se classificar em primeiro, pode pegar possivelmente até o PSG em segundo, né? Bom,
Essas foram as minhas impressões, uma grande vitória, uma vitória histórica aí do Botafogo, conseguiu um grande resultado, mostrou um bom futebol contra o todo-poderoso PSG. Deixe aqui nos comentários aí sua opinião, eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.